Pois bem, passamos então à fase do debate. Portanto, eu confesso que sou um pouco preciso de algum acompanhamento, enfim, nestas questões tecnológicas, mas pelo menos identifico para já no bate-papo duas questões e iremos à mão no ar, portanto, que identifico como sendo da doutora Armandina Fernandes, mas para já começaríamos pelas questões que foram colocadas no bate-papo, que segundo interpreto, não sei se interpreto bem, a primeira seria, digamos, tem uma vocação em termos de conteúdo, talvez para o professor António Menezes Cordeiro, e a segunda da doutora Susana Branquinho, talvez mais para a doutora Raquel Rei. Portanto, se aqui o interpreto bem, isto sem prejuízo de outras intervenções. Portanto, a primeira questão, no fundo, respeita também ao desenho do diploma, não é? Portanto, ao desenho do diploma. Eu vou ler muito sumariamente, diz a doutora Paula Guimarães, que trabalha há 32 anos na área da intervenção social, eu acho que merece uma medalha, portanto a doutora Paula Guimarães, enfim, podemos arranjar aqui uma medalha, enfim, bem-haja, por isso, na área da intervenção social e atualmente sou formadora do projeto, inclusive pretende ajudar as entidades que prestam cuidados às pessoas abrangidas por este regime, enfim, muito importante, e que na sua maioria ainda não iniciou a implementação do regime com o beneplácito da Segurança Social, que nem sequer alterou as portarias, os manuais de processo-chave. Portanto, enfim, no fundo temos as alterações normativas a jusante que ainda não estão feitas. Não é? Gostaria de saber se têm conhecimento da dificuldade real na aplicação do regime e do que está a acontecer nas organizações. Portanto, enfim, penso que isto é uma questão que é dirigida a todos, mas talvez, uma vez que há aí outra questão, que se prende mais com o professor Menezes Cordeiro, enfim, portanto, deixaria o desafio ao professor Menezes Cordeiro. Nomeadamente a nomeação de funcionários e dirigentes das instituições como acompanhantes. Pergunto também por que razão, portanto, isto respeita mais o desenho do diploma, pergunto também por que razão o regime não previu a existência de acompanhantes profissionais ou voluntários com formação e supervisão, e por que razão não foi concatenado este regime com o testamento vital. Bem, professor António Menezes Cordeiro, não sei, portanto, se posso passar-lhe esta criança, portanto, que são várias crianças, portanto, para o efeito, sem prejuízo de outros ilustres palestrantes quererem intervir também. Obrigado. Senhor, muito obrigado, senhor professor. Eu tenho estado aqui a tentar valentemente responder por escrito a questões que aparecem aqui neste quadradinho, há aqui um quadradinho com questões, até tenho dado a resposta, se bem que as minhas respostas são acessíveis a todos. Em relação à questão da doutora Paula Guimarães, eu subscrevo realmente a atribuição da medalha, eu comecei a responder, mas comecei a responder em bate-papo e depois não consegui fazer sair a minha resposta de modo claro. Moralmente, vamos lá ver, essas questões todas que coloca são questões altamente pertinentes e na fase da discussão do projeto de diploma tivemos efetivamente imensas intervenções de associações, de especialistas, de misericórdias e por aí fora todas com questões. E o que ficou entendido é que toda essa matéria altamente pertinente e muito relevante não tinha lugar no Código Civil. Não por não ser importante, mas enfim temos aqui preocupações sistemáticas. Então, o Código Civil fixou apenas determinados princípios e depois outra legislação complementar iria tratar dessa matéria. E portanto, parece bastante claro, não é, que as regras do Código Civil, se não forem depois dobradas por todo um conjunto de esquemas por parte de associações, de instituições, da Segurança Social e até de especialização dos magistrados neste domínio, não é, ficarão no Código Civil. Portanto, o que lhe posso dizer é expectável, pelo menos eu ouvi da boca da Sra. Ministra da Justiça que estava a trabalhar nessa área, concretamente não sei, enfim, eu sou apenas um professor de Direito, não pertenço ao Ministério da Justiça, portanto não sei o que é que planam fazer, mas enfim, posso tomar nota desta questão e quando encontrar a Sra. Ministra da Justiça, se ela tiver tempo e paciência para me ouvir, eu pergunto o que é que eles andam a fazer agora para no terreno aplicarem nesta nossa lei. Queria ainda dizer que questões que apareceram aqui, várias questões processuais, essas não respondi, porque vendo aqui o professor Miguel Teixeira de Sousa na minha frente, reclamo o acompanhamento e, portanto, quando ele entender, fará o favor de responder. Depois, eu tenho sempre o apoio a muitas coisas da professora Maria Raquel Rei, portanto, quanto que ela não me deixe neste momento a aflição sozinho, aqui no meio destes nossos intervenientes.
Finalmente ainda, para consolo de todos, havia um grande autor alemão que dizia que a lei é sempre mais inteligente que o legislador. Portanto, meus amigos, já sabem, o Código Civil é sempre o melhor das pessoas que casualmente tinham trabalhado em matérias civis. Muito obrigado, Sr. Professor Januário Gomes. Muito obrigado, Sr. Professor Menezes Cordeiro. Há aqui esta relação com o regime do testamento vital. Às tantas, eu presumo que isto não foi concatenado com o regime do testamento vital em virtude do mandato que foi conferido à Comissão. Enfim, presumo que tivesse, enfim, são campos que são concatenáveis, portanto, mas e que talvez devessem ter sido concatenados. Portanto, enfim, não sei se algum dos ilustres oradores falar sobre isso. Não, licença, Sr. Professor Januário Gomes. Se faz favor. Portanto, relativamente ao testamento vital, bom, tem um âmbito de aplicação, não é, que no essencial se afasta daquilo que tem que ver o acompanhamento. Na parte em que se prevê aí um mandato, nessa altura, não é, eu direi que a lei nova prevalece sobre a lei velha, não é, e por isso qualquer mandato que exista tem que passar pelo crivo do juiz. Eu devo dizer que isto pode parecer um bocadinho antipático e até surpreendente, não é? Se a pessoa está ainda na posse dos seus elementos, das suas faculdades, se sabe, enfim, ou se quer prever o que eventualmente lhe possa acontecer, porque não dá-lhe a maior liberdade de escolher a pessoa que queira para isso e tal, parece perfeitamente límpido e tal. Todavia, no terreno, né, verificou-se que havia mandatos gerais que eram passados, até com cláusulas de irrevogabilidade, que eram passados a pessoas que acompanhavam os juizados e que não eram desinteressadas. Não é verdade? Depois havia celeuma, por exemplo, entre os filhos, porque tem aquele e não o outro e por aí fora, tal. Era a maneira de resolver isso tudo. É o juiz, não temos outro processo, o juiz vê aquilo tudo, se o mandato for límpido, valida, se não for, não valida. Mas enfim, com licença. Muito bem. Muito obrigado. Eu, quando o desafio que foi feito aos palestrantes, inclui também, apesar de ainda não ter sido palestrante, a doutora Ana Rita Pecorello, portanto, porque aqui uma estrutura tem sido invocada, portanto, mas se quiser intervir, portanto, esteja à vontade. Portanto, será com muito gosto. Portanto, a segunda questão parece-me destinada mais à professora Maria Raquel Rei, portanto, que é aqui é um caso prático, digamos assim, da doutora Susana Branquinho. Portanto, diz aqui, tem uma situação em estudo sobre o maior acompanhado, um familiar está muito preocupado com a forma como a sua irmã gera o património, em especial os seus rendimentos resultantes do seu trabalho, pensão de viuvez, abono da filha menor e pensão de orfandade. A senhora, que é professora com cerca de 45 anos, gasta todos os rendimentos, contrai inúmeros créditos e tem sempre a conta bancária negativa. Esta é a filha de 14 anos, só não passam fome porque residem com a mãe e a avó, respectivamente. Suspeitam que esta situação tenha origem no jogo ou então no terceiro. Bem, a questão que entra aqui, será que o Instituto do Maior Acompanhado é adequado para uma situação deste tipo, portanto, destes GEs? Portanto, no fundo, é este o caso, portanto, é esta a situação, portanto, em termos sumários, se a senhora professora Raquel Rei quiser fazer o favor de podemos dizer algo, agradeço. Sim, este é um caso típico, antigamente, da inabilitação, não é? O caso do vício do jogo. Neste momento, eu penso que estes casos podem ser tratados através deste regime, recorrendo ao disposto no artigo 138 da configuração geral. Eu peço desculpa que há aqui obras, o nosso Primeiro-Ministro não acolheu a sugestão do Presidente da República e eu hoje tenho aqui um martelo pneumático a fazer esta barulheira toda. Bom, então, sim, este artigo 138 é um artigo difícil de interpretar, porque utiliza a expressão, ou melhor, uma palavra da família da impossibilidade, que para nós tem um conceito muito específico e é evidente que não está utilizada aqui em sentido técnico, porque senão quase ninguém poderia ser acompanhado. Aquilo que se pretende com o artigo 138 não é propriamente andar a fazer uma inspeção ou uma supervisão às opções de vida dos maiores, evidentemente, mas é protegê-los relativamente à sua inabilidade para lidarem com a sua própria capacidade.
Ora, o que nós temos no caso do vício do jogo é uma compulsão para celebrar negócios jurídicos, para além daquilo que são os interesses das pessoas e se calhar também para além daquilo que é a sua própria vontade, quando a pessoa está um bocadinho mais serena. É o que se passa também com as drogas ou com qualquer outro tipo de compulsão para fazer qualquer coisa. Ora bem, neste caso, a forma como o artigo está, ou melhor, a forma como o Instituto está construído, como um instituto de promoção da atividade jurídica das pessoas, parece-me que permite acolher estes casos. Esta senhora precisa de ser ajudada para utilizar as suas capacidades jurídicas não para se destruir, mas sim para, enfim, para ter uma vida melhor para ela própria, não é? E portanto, sim, eu recomendaria o acompanhamento aqui, como é evidente, depois isto teria que ser bem tratado ao nível da medida que se vai pedir, porque a fragilidade desta senhora é bastante circunscrita, não é? Mas o regime, como disse o Sr. Professor Menezes Cordeiro, este regime é um regime extremamente maleável, portanto, o juiz e o advogado da senhora poderão com toda a certeza arranjar aqui um mecanismo que seja benéfico para a senhora. Obrigada, Sr. Professor. Muito obrigado, Sra. Professora Raquel Rei. Portanto, temos aqui outra questão que é colocada pela doutora Joana Viegas, portanto, que coloca a questão, pergunta se faz sentido, isto tem mais a ver com o desenho da lei, penso eu, parece-me, do diploma, se diz que uma medida de representação geral, pela sua extensão e relevância, faz sentido, a meu ver, que seja exercido por dois acompanhantes, por exemplo, 2 filhos. A lei parece querer especificamente detalhar as funções de cada acompanhante. No entanto, no plano prático, parece difícil dividir a representação geral por 2 acompanhantes. Portanto, no fundo, está aqui uma dúvida, né? Nesta questão, uma dúvida intrínseca também. Portanto, parece melhor por 2, mas coloca aqui uma dúvida. Não sei se o Sr. Professor Menezes Cordeiro, uma vez que isto tem a ver com o desenho, com a arquitetura, se quer... se entende que é a pessoa certa para responder a esta questão, portanto, é sempre a pessoa certa, mas... Muito obrigado, eu diria que nunca é a pessoa certa, não é verdade, mas enfim, sujeito à crítica naturalmente dos meus pais, dos colegas e da assistência, vamos lá ver, portanto nós, enfim, para interpretar a lei, isto é uma questão agora no fundo de interpretação aqui do artigo 143 do número 3 do Código Civil, que diz o seguinte: podem ser designados vários acompanhantes com diferentes funções, especificando-se as funções de cada um com observância dos números anteriores. Portanto, a questão é, mas a lei diz isto, mas será que podem ser designados vários acompanhantes com as mesmas funções e sem se especificarem as atribuições de cada um? Ora bem, todo o sentido da lei vai na flexibilização e, portanto, aquilo que realmente o legislador pretendeu é que o juiz tivesse a maior margem possível de decisão para encontrar as melhores soluções para cada acompanhado. Se o juiz, no concreto, verificar que a melhor solução é atribuir aos 2 filhos poderes gerais de acompanhamento, sem especificar o que é que um pode fazer e o outro, mas especificará, não é que ambos podem fazer tudo, está resolvido o problema, está cumprida a letra da lei e sobretudo está alcançado o seu espírito. É isso que efetivamente me parece que deve resultar daqui. Permite-me gastar no uso da palavra para dizer, relativamente ao artigo 138, ele foi modificado no Parlamento, não sei porquê nem como, não como sei, mas não sei porquê, de modo que, enfim, resultaram de alguns mistérios, não é, que ultrapassam o que o CIDP. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Professor Menezes Cordeiro. Temos aqui uma outra questão colocada pelo Dr. Fernando Vieira, e já vamos a monoar, enfim, peço desculpa à doutora Armandina, portanto, Fernandes, portanto, que diz que pergunta se o internamento previsto na Lei 49/2008 não colidirá com o internamento a que se reporta a Lei 36/98, de 24 de julho. E, por outro lado, a interpretação da norma extraível da conjugação dos artigos 138, 141 e 148, todos do Código Civil, na redação introduzida pela Lei 49/2008, no sentido que é possível a privação da liberdade maior acompanhado que não é
faço nova redação, portador de anomalia psíquica, em qualquer estabelecimento, por exemplo um lar, que não é um estabelecimento terapêutico adequado, visando apenas, ainda que com grande apenas, assegurar o seu bem-estar, recuperação e pleno exercício dos seus direitos, não será passível de inconstitucionalidade por virtude do artigo 27, desde logo tendo em atenção o número 2 e 3 da linha H e 18, número 2 da Constituição da República Portuguesa. Portanto, eu pergunto qual dos senhores oradores quer responder a esta questão, que foi colocada pelo Dr. Fernando Vieira. Portanto, enfim, temos aqui a invocação massiva de normas do Código Civil, portanto, da Lei de 2018, a Constituição, portanto, a doutora Raquel Reia, que andou à volta disto tudo, portanto, de modo que, não sei, portanto, acho que é a pessoa certa, olhando, isto tem a sua fotografia, portanto, esta pergunta, se fizer o favor, portanto... Ora bem, eu não consigo dar uma resposta como deve ser. Enfim, não tenho presente aqui agora esta lei que este senhor doutor invoca. O que eu posso dizer é o seguinte: há muitas dúvidas sobre a amplitude deste artigo 148, porque este internamento tem que ser conjugado com outro tipo de internamentos que são previstos em leis especiais, designadamente os internamentos de pessoas com anomalias psíquicas e os internamentos compulsivos e os internamentos previstos na Lei Geral de Saúde. Portanto, há diplomas especiais para tratar casos especiais, casos especiais relacionados com a saúde ou com o tratamento compulsivo de pessoas. Provavelmente o que está aqui neste 148 acaba por ser dominantemente a questão dos lares ou internamento em outras instituições, mas que não tenham que ver com a saúde, porque as matérias relacionadas com a saúde têm leis especiais. Eu confesso que não sei dizer exatamente como é que isso se articula, porque pressupunha o conhecimento adequado dessas leis da saúde que eu não conheço. O que posso é recomendar a leitura dos trabalhos da professora Paula Vítor Távora, ou Paula Távora Vítor, ou Paula Vítor Távora, que é uma professora de Coimbra, que tem trabalhado muito nesta área e que tem matéria escrita sobre este artigo 148 e a relação deste artigo com as leis relacionadas com os internamentos a outros títulos que não em lares, não é? Portanto, relacionados com os diplomas da saúde. Muito obrigado, senhora doutora. Portanto, temos aqui outras questões no bate-papo, mas tínhamos a mão levantada há pouco já da doutora Armandina Fernandes e eu presumo que, sendo a mão levantada, tem que ser de viva voz, não é? Portanto, bem, enquanto não se resolve esta dúvida, temos aqui uma questão que é do Dr. Pedro Branco, que diz que o acompanhante, caso seja pessoa idónea, sem qualquer relação familiar com o acompanhante, se pedir a sua substituição e não se encontrar ninguém disponível para fazer o acompanhamento, o que se dará na prática? Mantém-se este acompanhamento ad eternum? Ad eternum, no fundo, saber se o acompanhante não se pode, digamos, exonerar, libertar, enfim, como queiramos referir, dessa função. Portanto, se fica nessa qualidade para sempre, até que a morte nos separe, conforme é conhecida a expressão canónica. Bem, vejo que aqui o professor Menezes Cordeiro está com ânimos respondendi, não é? Portanto, de modo que quanto a este ponto... Eu fiz uma cara simpática, mas só por interação extensiva é que chegam a ânimos a responder. Mas se eu bem percebi, a questão é a seguinte: nós temos um acompanhante, esse acompanhante fica para o resto da vida ou pode pedir a exoneração? A lei diz que pode pedir a exoneração ao fim de 5 anos, mas parece-me que havia aí uma morte pelo meio. Morria o acompanhante? Não, o acompanhante que não tem o acompanhante pede a sua substituição e não há ninguém disponível para fazer o acompanhamento na prática. Pergunta-se se mantém este acompanhante ad eternum, se no fundo se ele tem de continuar nessa função. Não, a resposta é não, ao fim de 5 anos pode ser substituído. E há sempre alguém
há sempre alguém disponível, mas não seja o opinião da linha I do artigo 143, número 2, não é? Outra pessoa idónea, não é? Portanto, o juiz encontrará outra pessoa idónea, se necessário, numa instituição especializada, o provedor da Santa Casa, enfim, há sempre uma solução. Mal estaria o direito, não é? No dia em que não houvesse nenhuma solução. Ok, muito bem. Bem, então, portanto, muito obrigado, Sr. Professor Inês Cordeiro. Temos aqui uma outra questão da doutora Joana Martins, para todos os palestrantes, que se centra na linha A do número 2 do artigo 145. Diz que em função de cada caso, independentemente do que seja pedido, o Tribunal pode cometer o acompanhante algum ou alguns dos regimes seguintes. E diz quais são. Portanto, ora, sendo o regime aplicado a pessoas maiores, significa isto que, por exemplo, no caso de um maior com Alzheimer profunda, pode ser simplesmente cometido ao acompanhante o regime de exercício das responsabilidades parentais ou dos meios de as suprir? Pode a sentença ter apenas este conteúdo e cometer apenas este regime, aplicando-se depois o conjunto de poderes e deveres que compõem esse regime, sem necessidade de a sentença discriminar quais? Bem, eu pergunto, digamos, a questão é dirigida a todos os palestrantes, se alguém que queira responder a esta questão. Agora, vamos ver se posso correr o risco de uma resposta, embora correndo o risco naturalmente da contradita. Não é? A lei, como digo, a ideia é flexibilizar o mais possível. Pedir ao juiz que faça uma lista interminável, não é, de tudo aquilo que o acompanhante deve ou não deve, ou pode ou não pode fazer, claro que há de haver sempre alguma coisa que fica de fora. Não é? Se o juiz remeter para as responsabilidades parentais, para o poder paternal, e parece-me perfeitamente suficiente, não é? E nós encontramos no direito da família um roteiro, não é, que esgota todas as hipóteses. Estou a ver um bebézinho todo satisfeito da vida, não é? Com certeza que os pais garantem os mais diversos, enfim, segmentos da sua vida. A resposta é sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Há aqui uma questão, um comentário que é dirigido à doutora Maria Raquel Rei, portanto, que vem dos Açores, né? Portanto, só espero que venha algum também da Madeira, que é para ficarmos aqui, digamos, para isto ficar equilibrado. Portanto, aqui nos Açores também estamos com imensas dúvidas relativas ao internamento. Verifiquei um pedido de internamento num lar de idosos e não sei até que ponto podemos gerir determinadas situações face a uma lista de espera. Acho que a questão fica aqui. Portanto, fica aqui. Doutora Maria Raquel Rei, sente-se habilitada com estes elementos Sente-se com certeza, portanto, isto é uma pergunta retórica, portanto, mas se puder dizer algo, agradecia. As questões colocadas pelo regime do maior acompanhado dizem respeito ao exercício do maior acompanhado de sua capacidade jurídica, não é? Dos seus direitos e dos seus deveres. O problema do lar e da gestão das listas de espera é um problema que ultrapassa completamente o regime do maior acompanhado. Portanto, se o senhor, ou a senhora, enfim, se a pessoa que quer ingressar no lar ainda, ou melhor, se está no regime do maior acompanhado, deve seguir aqui as regras do 148 e pedir as autorizações que são necessárias. Se tiver essas autorizações e ficar em lista de espera, pois espera como os outros, evidentemente. Se não tiver essas autorizações, isso é bom para o lar, porque pode dizer, bem, venha ao próximo, porque este não está em condições, portanto, vamos admitir a próxima pessoa. Portanto, são problemas distintos, não é? Penso eu, mas, enfim, atendendo a que não havia propriamente uma pergunta, também não sei se respondia à questão da pessoa. Obrigada. Pode pedir uma transferência para a Madeira, não está ótimo. Bem, temos aqui uma questão que vem da doutora Vânia Magalhães, que é juíza de Direito, que em primeiro lugar dá os justos parabéns pela clareza das disposições. Juíza de Direito num juízo local de competência genérica com muita incidência nos processos de acompanhamento maior. O Código de Processo Civil, isto não sei, mas isto tem aqui a impressão digital de um destinatário específico que ainda não falou, suspeito. O Código de Processo Civil é omisso quanto à tramitação
do incidente de suprimento de autorização, aquilo do artigo 141, número 2 e 3 do Código Civil. Na minha perspectiva, e partindo do entendimento do Sr. Professor Dr. Miguel Teixeira de Sousa, quanto à natureza da legitimidade das pessoas, aquilo do número 1 do artigo 141 do Código Civil, tenho entendido que é necessária a intervenção do acompanhado no âmbito daquele incidente e restrita a este, precisamente por força da autonomia que se pretende salvaguardar com o regime do acompanhamento e por considerar necessário assegurar o respectivo contraditório com a respectiva citação e eventualmente com a intervenção do defensor nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil. Gostaria de saber a opinião dos senhores doutores relativamente a esta matéria. Portanto, eu penso que esta questão é processual, não sei, talvez a possamos deixar para depois, até é possível que o Sr. Professor Teixeira de Sousa vá abordar, mas eu peço ao Professor Teixeira de Sousa que nos diga, portanto, por favor. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu suponho que por aquilo que eu vi da sua leitura, eu acho que realmente que defendo exatamente aquilo que foi afirmado pela Sra. Doutora Juíza, a quem aproveito para cumprimentar. Esse incidente, sim, pode ter que existir, não tem que necessariamente existir, naturalmente no próprio processo de acompanhamento maior, portanto, como é óbvio, sim, naturalmente com a intervenção do acompanhado e, se necessário, do Ministério Público. Creio que já exatamente foi aquilo que eu já escrevi há uns tempos sobre essa matéria, sim. Portanto, se percebi bem, não estou totalmente de acordo com aquilo que eu próprio escrevi há uns tempos atrás, depois posso dizer assim. Muito bem. Isto para o que, de facto, para quem escreve, portanto, nem sempre acontece estas coisas. Portanto, estar de acordo consigo próprio. E há sempre a invocação, tal frase, portanto, só não muda de ideias quem as não tem. Portanto, de modo que, entretanto, mudam várias coisas, circunstâncias, enfim, etc. Enfim, tudo isso. Bem, temos aqui, nós estamos perto do final do nosso tempo. Há aqui um comentário que eu não consigo perceber de quem é. É essa também a minha dúvida, Dr. Miguel Capote. É que um internamento que não é médico não é um internamento, é, a meu ver, uma privação da liberdade. Pronto, acho que, não sei, não há aqui um desafio para ninguém, portanto, enfim, se houver um desafio para alguém, portanto, voltamos aqui se tivermos tempo. Aqui, temos de novo aqui o Miguel Branco, que no seguimento da resposta do professor Menezes Cordeiro, pelo que percebi, num caso de pedido de substituição pelo acompanhante, enquanto não se encontrar ninguém para assumir o cargo, manter-se-á o acompanhante original. Será assim? Bem, e creio que o professor Menezes Cordeiro teve a resposta a isto, falou no prazo, nos 5 anos, etc. Mas pronto, o professor Menezes Cordeiro dirá se fizer o favor de complementar, se quiser complementar este ponto. Bem, vamos lá ver, a lei são 5 anos, pergunta, e se for 5 anos e 1 dia, e 2 dias, e 3 dias, e 1 mês, e por aí fora, eu suponho que aí temos que fazer a aplicação do bom velho princípio da boa-fé, não é? Que funciona sempre nestas circunstâncias, não é? Designadamente o que está no 762, número 2, que diz que as obrigações devem ser sempre executadas de boa-fé. Portanto, as obrigações do acompanhante à luz da boa-fé terão que se manter na prática pelo período mínimo necessário para que o Tribunal possa indicar um substituto, não é? Não vai deixar o acompanhado, não é simplesmente privado de qualquer apoio, porque, portanto, houve qualquer atraso judicial ou assim. Na minha modesta opinião, quando não há nada a fazer, vai-se à boa-fé. Essa tem sempre resposta para tudo. Muito obrigado. A boa-fé como princípio retor e tudo mais. Há aqui também um comentário que vem em diálogo com o outro comentário anterior. Não me parece que o internamento deve ser equiparado à privação de liberdade em termos simplistas, pode ser imperativo para a privação de cuidados. Temos aqui doutora Luísa Charneca. Boa tarde. Se o regime definido pelo Tribunal não mencionar a gestão, movimentação de contas bancária, mas identificar que o acompanhante terá poderes de administração total de bens, pode ser aceite tal decisão junto das instituições bancárias para tais atos? Bem,
portanto, temos aqui uma questão interessante, todas elas são interessantes, uma questão muito concreta, enfim, a movimentação de contas bancárias, que é onde está muitas vezes a riqueza, as poupanças, etc. Portanto, no fundo, o regime definido pelo Tribunal não menciona a gestão de movimentação de contas bancárias, mas identifica que o acompanhante terá poderes de administração total de bens. Total de bens. Bem, eu talvez aqui, portanto, suscitasse a intervenção de novo. Senhor professor, eu acho que eu respondi a essa questão por escrito. Responder por escrito. Respondi por escrito, mas não é segredo. Aquilo que eu respondi, bem ou mal, não sei, vossas experiências dirão, é o seguinte: se há poderes gerais para administrar tudo, pois com certeza a questão tem lá as contas bancárias, não é verdade? Então ficaria numa bizarra situação de congelamento. Todavia, e agora o professor Januário Gomes tem mais autoridade do que eu para se pronunciar sobre esse aspecto, todavia às vezes os bancários são assim um pouco cautelosos, não é verdade? E portanto talvez seja bom recordar aos ilustres magistrados, não é? Quando lá aparecem as sentenças, não é? Que ponham lá, façam uma referência expressa às contas bancárias, não dizendo nada se os poderes forem gerais. Eu entendo que sim, portanto, até porque ele acompanhado poderá porventura ter que comer todos os dias, não é? E portanto haverá que ter que ir à conta bancária, não é? Buscar algum dinheiro, enfim, com parcimónia naturalmente. Mas enfim, é apenas a modesta opinião deste vosso criado e admirador. Muito obrigado, Sr. Professor Januário Gomes. Muito bem, professor Menezes Cordeiro, e já agora, enfim, cruzando a vez que fui desafiado, eu recordo que quando foram as primeiras jornadas sobre este tema, primeiras jornadas de direito das pessoas, um ponto que uma observação que fiz na altura, na sequência de uma intervenção, de uma exposição, foi que em função do modo como atualmente se processa a poupança, a riqueza, etc., o diploma deveria ter feito, era preferível que tivesse feito uma referência às contas bancárias. Portanto, aliás, note-se, portanto, o Código Civil tem essa preocupação mais adiante, no direito de família. Isto é pena que isso não tenha acontecido. De qualquer maneira, eu concordo inteiramente com o professor Menezes Cordeiro, com a posição que foi agora expressa-se. Há aqui depois uma questão que é, portanto, dirigida ao professor Menezes Cordeiro, Cristiana Carinha, parece-me, não é? Meu caro professor Menezes Cordeiro, anda então o direito, pois tem uma pessoa em processo de maior acompanhado que não tem acompanhante, pois o que havia sido proposto não reside em Portugal, o que constitui um entrave, e que, pois, enfim, isto não há. O que constitui um entrave, e por falta de vaga não encontra a instituição que pode ser acolhido. Além disso, o diretor da instituição que presta cuidados ao domicílio recusa-se a sê-lo e pode fazê-lo depois à familiar, ainda que no estrangeiro. Portanto, no estrangeiro temos aqui não sei se é um beco sem saída, portanto tem sempre saída, o direito está sempre saída, estas coisas. Portanto, às vezes as coisas emperram na realidade das agruras da vida. Enfim, não sei, professor Menezes Cordeiro, não sei, quer dizer alguma coisa sobre isto, portanto, algum ponto? Eu confesso que por razões acústicas que eu não consigo terminar, só ouvi qualquer coisa, só vi metade da resposta. Portanto, o visado está no estrangeiro e trata de saber qual é a lei aplicável, é essa? Não. Portanto, diz que uma pessoa que está em processo de maior acompanhamento, que não tem acompanhante, porque o que havia sido proposto não reside em Portugal, e por falta de vaga não encontra instituição onde pode ser acolhido. Além disso, o diretor da instituição que presta cuidados ao domicílio recusa-se a sê-lo e recusa-se a ser acompanhante, portanto, e pelos vistos invoca que há familiares que estão nessas condições, ainda que no estrangeiro. Portanto, temos aqui um problema, digamos, real, né? Geográfico também, portanto, e localização. Portanto, digamos que o acompanhante natural está no estrangeiro, portanto, e há aqui uma situação no terreno. Não sei se algum dos palestrantes tem alguma opinião sobre isto, sobre este caso, alguma resposta que possa dar. Sr. Professor, eu, infelizmente, não é? Isto é um problema que acontece com alguma frequência, mas isto não é um problema jurídico. Isto é um problema, enfim, de falta de
bom, de uma família um bocadinho menos cuidadosa, não é? Com os seus, ou de uma sociedade menos cuidadosa com os seus membros, enfim, conforme a perspectiva que queiramos aprovar. O direito, por muito fantástico que seja, não faz cair pessoas disponíveis aos trambolhões, sobretudo quando, como neste caso, a função de acompanhante é gratuita. Portanto, nem sequer poderia haver aqui o estímulo da pessoa ir ganhar dinheiro. Portanto, isto é um problema infeliz, mas prático, não é solúvel por juristas, porque, como diz o Sr. Professor, nós arranjar a solução arranjamos sempre, mas é preciso é que haja pessoas. Muito bem, ok. Muito obrigado. A doutora Vânia Magalhães, portanto, a doutora juíza, portanto, agradece ao professor Teixeira de Sousa e diz que no seu munus suscita igualmente a intervenção do Ministério Público e a título principal com base no entendimento do professor Teixeira de Sousa expresso numa publicação do SES. Finalmente, temos aqui, já estamos a ultrapassar o nosso tempo, portanto, temos aqui uma questão, se me permitem, portanto, que é dirigida ao Dr. António Ramalho, Ramalho Rodrigues. Portanto, pergunta se o mandato é remunerado. Obrigado. Portanto, bem, obrigado pela palavra. Em resposta a esta questão, a questão está resolvida no âmbito da remissão genérica para o regime do mandato. A aplicação do artigo 1158 não se aplica aqui aquela presunção de gratuidade do artigo 151, que é o que se aplica ao próprio acompanhante. Portanto, aqui tem que ser apreciado nos termos do próprio contrato de mandato, quando seja no âmbito das funções que o mandatário desempenho, presume-se oneroso, caso contrário, presume-se gratuito. Acho que é no próprio âmbito de remissão. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, finalmente, last not least, mas que era a primeira, a doutora Armandina Fernandes, não vou dizer pergunta agora ou caso para sempre, porque depois ainda há a segunda parte, mas pronto. Então, se me permitem, se o professor Menezes Cordeiro, se me permite, caros palestrantes, se me permitem, portanto, eu passava... Vamos fazer um intervalo de acordo com o programa, não é? Portanto, os trabalhos começam a hora indicada no programa, apesar de nos termos excedido um bocadinho, portanto, mas para tentarmos arrumar as coisas, e peço ao CIDP que tome conta aqui do leme deste barco. Muito obrigado. Agradeço aos palestrantes todos, muito obrigado pelas suas intervenções e os esclarecimentos que prestaram. Portanto, é um excelente momento para o CIDP, portanto, e para esta revisita do regime do maior acompanhante. Até já.